Olá, boa tarde. Eu me chamo Neilane Fernandes, sou aluna do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Piauí. Hoje eu vou apresentar o seminário da disciplina de Relações Internacionais. O nosso grupo é o grupo 4, formado por Antônio Júnior, Janaína, Valéria, Vânia e Matheus. Bom, nosso tema é sobre os blocos políticos econômicos e o seu impacto nas relações internacionais. O tópico que eu vou apresentar para vocês fala sobre o Mercosul. Bom, o que é o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul, que foi constituído em 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção, com um projeto de integração político, econômico e social, concebido e implementado originalmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, o Mercosul incorporou o Uruguai e criou um laço associativo com o Chile e com a Bolívia. Bom, qual é o objetivo do Mercosul? O seu objetivo é promover a integração econômica entre esses países, a fim de fortalecer e ampliar as trocas comerciais por meio da constituição de um mercado comum. O idioma oficial do Mercosul, eles são dois, o espanhol e o português. Bom, e o Mercosul na vida dos cidadãos? Bom, o Mercosul ele tem aprovado normas de alcance regionais que criam direitos e benefícios para os cidadãos dos mercados dos estados comuns, facilitando os aspectos práticos do seu dia a dia. Por exemplo, o acordo entre os documentos de viagem. Bom, os cidadãos associados ao Mercosul, eles não precisam de passaporte ou visto para circular pela região. Basta a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. O acordo de residência. O acordo de residência ele foi aprovado pelo Conselho Mercosul número 28/2002. Ele concede o direito à residência e ao trabalho para os cidadãos com o único requisito que é a sua nacionalidade. Bom, é possível requerer a concessão de residência temporária em até 2 anos em outro país do Mercosul. Antes de expirar o prazo, o cidadão ele pode pedir, requerer a sua transformação para residência permanente. Outro ponto importante é o Acordo Multilateral de Seguridade Social, ou seja, o acordo aprovado pela decisão do Conselho Municipal do Mercosul de 97, ele permite que os trabalhadores migrantes e as suas famílias também tenham acesso aos benefícios e da Seguridade Social. Um outro item também muito importante é referente à integração educacional. O Mercosul ele possui vários protocolos de integração educacional, aos quais eles veem a validação, revalidação de diplomas, certificados, títulos e também ele reconhece os estudos em níveis fundamental, médio, técnico. Outro ponto muito importante também, em 2010 foi aprovado o Plano de Ação para a conformação de um Estatuto da Cidadania, por meio da decisão do Conselho Municipal do Mercosul, que visa ampliar e consolidar o conjunto de direitos e benefícios para os cidadãos que participam dos países referentes ao Mercosul, certo? Bom, vou falar um pouco agora sobre a suspensão e o retorno do Paraguai ao Mercosul. Em junho de 2012, a Argentina, o Brasil e o Uruguai, eles decidiram a suspensão do Paraguai como membro do Mercosul. A justificativa teve caráter político. O bloco alegou, na época, que o Paraguai feriu alguns princípios democráticos quando consolidou o impeachment do então presidente Fernando Lugo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Venezuela, a sua entrada e a sua suspensão no Mercosul. Bom, no período em que o Paraguai
Então, opositor à entrada da Venezuela no bloco, ele estava suspenso do Mercosul em 2012. Então, os 3 países fundadores promoveram, em meio de polêmica, a adesão da Venezuela como membro pleno do bloco sul-americano. No entanto, em cerca de dezembro de 2016, a Venezuela ela foi suspensa do bloco, com a justificativa é que o país deixou de cumprir alguns acordos e tratados que são parte dos requisitos para a permanência no conjunto de países do Mercosul. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um exemplo bem prático que está acontecendo no Brasil com relação ao Mercosul, né? Que é a famosa placa do Mercosul, que já circula pelo Brasil e também que já é obrigatória desde o dia 31 de janeiro de 2020, né? A placa do Mercosul, ela é reconhecida como padrão em todos os países do bloco econômico, certo? Então, para quem a placa é obrigatória? Por enquanto, a obrigatoriedade da placa do Mercosul exige para o primeiro emplacamento, ou seja, na compra de carros novos, a transferência de municípios, quando você vai fazer a transferência de um transporte, a placa será obrigatória. Quando a troca de categorias, por exemplo, um táxi vai virar automóvel de passeio. Quando a placa antiga ela está danificada ou ilegível. E para os demais casos, a troca ela não é obrigatória. Bom, e o que muda na placa? Realmente o que muda? Então vamos lá, a placa ela permanece com 7 dígitos, mas agora são 4 letras e 3 algarismos. O inverso da versão antiga da placa do Brasil. A alteração ela dobra o número de combinações possíveis. Agora serão possíveis 450 milhões de combinações. Outro detalhe importante é a sequência. Não será mais letras e números. Agora ficará intercalada letra, letra e letra, número, letra, número e número. Certo? Além disso, o aspecto é bem diferente. Apenas o tamanho é o mesmo. No lugar da tarja preta, com o nome da cidade, virá agora uma faixa azul com o nome e a bandeira do país. As cores da combinação alfanúmeros mudam de acordo com a função do veículo. O fundo é sempre branco. Inicialmente eram obrigatórios o brasão do município e a bandeira do estado, mas essas regras não se aplicam mais. Agora as placas vêm com QR Code, através do qual as autoridades podem descobrir todas as informações sobre o veículo e inclusive clonagens. Vamos entender as cores? A cor preta para carros particulares, vermelha para táxis, veículos comerciais e autoescola, azul, carros oficiais, verde, carros de teste, dourado, carros diplomáticos, prateados, modelos de coleção. Bom, gente, essa era a minha apresentação e muito obrigada.